professora, mestre ou outros nomes que vocês querem entender, doutora Guilhermina Galvão, uma salva de palmas com força, uma pessoa que iniciou o trabalho que todos vão conhecer agora com muito carinho. Eu não terminei ainda não, calma, porque ela já quer começar, mas espera um pouquinho que está muito cedo ainda. Você senta, bebe uma água, toma um chá, porque isso aqui não é arquivo confidencial, né? Por mais que eu possa aparecer no Faustão, mas vamos tentar quebrar esse protocolo um pouco, né? Nós vamos aqui chamar uma pessoa que gostaria de apresentar uma pequena homenagem em nome do evento, da organização, em função do seu trabalho maravilhoso que você executa. E, senhora Katsuya, por gentileza, compareça aqui ao palco. Uma salva de palmas. Gente, não poderia faltar esse momento, porque a doutora Guilhermina, né, junto com o programa aqui no município do Rio de Janeiro, né, quer dizer, o programa faz 20 anos, é esse ano, né, está fazendo. E aí, Guilhermina, ela está desde o embrião dessa história, de começar a ideia, o pensamento de humanização. Mesmo quando não se pensava nisso, ela já executava ações, né, dentro do hospital onde ela trabalhava. E foi aí que se percebeu que nós já tínhamos esse embrião dentro, né, do município. Que a gente não precisava criar, mas aproveitar os profissionais, os talentos que nós tínhamos. E não basta só talento, né? É a vontade e a coragem, né, de fazer, de atuar nesse trabalho, porque é um trabalho árduo, né? E vocês estão hoje vendo um pouquinho disso tudo e que é muito, né? A gente começa com tudo, né? A gente pensa muito no idoso, mas não é só o idoso, é aquele que não tem, o que não tem para onde voltar, lá, né? E que está lá há quantos meses no hospital, né? E tudo. Quantos fizeram aniversário dentro do hospital, não é isso? Nossa. Então, assim, com certeza, essa pessoa maravilhosa tem histórias mil para contar de todo esse tempo, essa trajetória com esse trabalho maravilhoso. E hoje, aproveitem bastante. Quando os alunos entraram aqui, eu falei assim hoje para eles: perguntem, aproveitem, aprendam, vocês vão se apaixonar, vocês que estão fazendo administração, mas vocês vão se apaixonar pela saúde. E a administração em saúde é assim, a coisa mais maravilhosa, porque você pode colocar lá tudo que você aprendeu de humanização. Tudo que você aprendeu que é fazer pelo outro. E o administrador é isso, é fazer pelo outro. E são os outros profissionais que estão dentro, né, de qualquer instituição. Seja um pequeno hospital, uma unidade básica de saúde, como um hospital de ponta, né, de grande porte. Guilhermina, parabéns. E obrigada, muito obrigada. Posso vai? Primeiro leva minha água, que eu sou movida a água. Se não tiver água, não falo. A Katsuya é uma fofa, né? Não posso nem dizer nada, porque a Katsuya nós temos uma história. Aliás, o bom do servidor público, deixa eu fazer um parênteses. O bom do servidor público é exatamente isso. Porque você é vinculado ao serviço público. Katsuya, a gente se conhece há milênios. Não vale a pena entrar em detalhes. Mas é exatamente isso. Eu trabalho hoje na CAP 3.1, que é Dom Leopoldina e Ilha, Katsuya da Zona Oeste. E, no entanto, a gente se cruza, a gente se
derruba, a gente... É importante isso. Nós somos fiéis ao serviço público, porque o serviço público é fiel à população, é fiel ao usuário. E isso é importante. É o que nos move. É o usuário que nos procura. E o usuário é toda a rede SUS. E quanto aos administradores, antes de eu... Como sempre, eu faço ao contrário, né? Vocês já sentiram que o protocolo é uma coisa, digamos assim, não muito frequente comigo. Aos administradores, façam da carreira que vocês escolheram o melhor. E como já foi dito aqui, o foco é a pessoa, o foco é o ser humano. Em que área vocês forem trabalhar. Se forem trabalhar na área de saúde, amigos, sejam bem-vindos, porque é muito necessário. Sem saber administrar, sem aprender a gerenciar, você não vai a lugar nenhum. Sou Guilhermina Galvão, sou médica, funcionária pública do município do Rio de Janeiro há alguns anos. E na carreira, diretora do hospital, já fui secretária de saúde no município, etc, etc, etc. E um dia, mas sempre em carreira hospitalar, eu fiz carreira cirúrgica. Então, o médico que faz carreira cirúrgica, ele conhece o hospital. O usuário chega a ele, está na casa dele. E o usuário vem à nossa casa, que é o hospital. Aí no curso da nossa apresentação, vocês vão entender que eu percebi, já como diretora do hospital e como coordenação em outras áreas da saúde, eu precisava aprender mais. Aí eu fui para a ENSP. Aí eu fui fazer os cursos de gestão hospitalar, de gestão em saúde. Aí eu fui para a ENSP para aprender a ser gestora. Aí eu fui descobrir, caramba, quanto me falta aprender, que eu sabia de saúde, eu sabia da técnica de saúde, e eu precisava aprender a ser gestora de saúde, e de saúde pública, que era a minha praia. Isso é fantástico, quando você descobre que são universos diferentes que se fundem num só. Isso é muito bom. Vamos lá? Bom, aí, tudo começou lá atrás, em 1997, o Hospital Municipal Paulo Werneck é um hospital da Ilha do Governador, na época era o único da região, e que era pequeno, tinha 40 leitos, e a realidade dele era exatamente isso. Internações e reinternações sucessivas de paciente crônico. Aqueles pacientes que, se fosse em termos de hoje, a gente dizia que tinha cartão fidelidade. Porque iam e voltavam, ficavam, internavam a sua pneumonia, a sua infecção urinária, ou o seu acidente vascular cerebral, etc, etc, etc. Tinham alta, iam para casa, periodicamente e voltavam com úlcera de decúbito, que agora é lesão de pressão, as famosas escaras, voltavam com infecções generalizadas, iam, voltavam, e isso nos chamou a atenção. Na época a gente estava na direção, e aí essa era a nossa realidade, a realidade da rede pública dos hospitais de 1997. Aí, esse era o problema. Aí a pergunta, a gente reunia a equipe, por que o paciente reinterna tanto? Por que o paciente crônico, aí é aquela história de você identificar, eu tenho um problema. O problema não é o paciente, o problema é por que ele reinterna. E por que ele reinterna? Aí, hoje chamarei de um brainstorm, nós discutimos, e aí discutimos o seguinte, que ele precisa, olha o óbvio, fantástico, ele precisava de acompanhamento de saúde regular. Se ele era um idoso, que tinha dificuldade de locomoção, que morava num lugar de difícil acesso, na Ilha do Governador até então, as unidades básicas se estendiam a uma unidade básica, pequena. A família não tinha como levá-lo ao ambulatório. O número de consultas ambulatoriais de sequência também eram muito pequenos. Óbvio que ele não tinha sequência de acompanhamento. Óbvio que ele piorava, óbvio que ele voltava. Só que não era óbvio até então. Aí, ele precisava de um acompanhamento de saúde regular. Ele morava em lugar de difícil acesso. Quando eu digo morar em lugar de difícil acesso, a Ilha do Governador é formada de várias comunidades, mas ela tem uma peculiaridade geográfica. Eu brinco sempre que na ilha tudo sobe ou tudo desce. Você tem as vias principais que são retas, mas se você sair da via principal, obrigatoriamente você tem ladeiras ou você tem descidas.
E isso dificulta o acesso, porque se você mora, a rua está aqui, e você mora aqui embaixo, você tem uma escada muito grande, que muitas das vezes o paciente não consegue subir para pegar um veículo para ir até o posto de saúde. Então, dificuldades, residir em lugar de difícil acesso, dificuldade de acesso a consultas regulares ambulatoriais, é que eu digo, o número de consultas ambulatoriais na época era pequeno, então você não tinha acesso ao agendamento, e desconhecimento da família no cuidado com o paciente acamado. Hipótese clara, a pessoa hipertensa, fazia um acompanhamento mal ou menos, fazia um acidente vascular cerebral, um AVC, ficou preso no leito. Está razoavelmente lúcido, então vai estar preso no leito. Vai para casa, não precisa mais ficar internado. E aí, como é que a família cuida? Como é que é o banho? Como é que troca a fralda? Como é que leva no banheiro? Como é que dá comida? A família não sabia fazer. E aí, por desconhecimento da própria família, que é quem cuida, esse paciente agravava e voltava para o hospital de novo. Vamos para o próximo. Aí tivemos um problema, identificamos o problema. Vamos resolver. Vale lembrar, antes de começar a discutir o nosso live, vale lembrar o seguinte. Em 1997, lamentavelmente não tinha internet, né? Então, na região sudeste do Brasil, ninguém fazia atendimento domiciliar, exceto o INCA. A única instituição no município do Rio, no estado do Rio, na região sudeste, era o INCA, Instituto Nacional do Câncer. E aí, como é que vai resolver? Como é que a gente vai evitar as reinternações? Aí vem aquela famosa frase, se o paciente não vai ao ambulatório, o ambulatório vai ao paciente. É meio óbvio. Se ele não consegue ir ao ambulatório, vai até ele. E aí, recursos necessários para isso. Equipe multidisciplinar, capacitada, para o acompanhamento do paciente em seu domicílio. Uma equipe mínima. Um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Basicamente, começou por aí. Aí a gente teve aquela ousadia, depois vocês vão ver um videozinho muito simpático, a gente teve uma ousadia de reunir todo mundo e dizer assim, gente, vamos tentar? Maluquice, né? Maluquice. Vamos tentar? Vamos escolher os que mais frequentavam o hospital, seu fulano, paraná, começamos com 10 pacientes. Vamos ver como é que a gente faz. Aí tivemos algumas adesões, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, uma psicóloga, na época, que era o que nós tínhamos a equipe básica. E aí começamos a fazer. Recurso zero, não tinha, o pessoal viajava com o carro próprio, etc, etc. Isso em 97. Quando foi no final de 98, nós fizemos dados e levamos ao secretário de saúde, o Dr. Ronaldo Gazola. Aí o Dr. Ronaldo Gazola virou para nós e disse assim, olha, vocês são doidos, mas eu acho que dá certo. A gente mostrou para ele os indicadores mínimos necessários. E aí ele disse a frase clássica para nós, que ficou emblemática, que eu faço questão de dizer sempre. Pense grande, mas começa pequeno, mas começa. Porque se você esperar ter tudo o que você precisa, você não começa nunca. E a frase dele ficou emblemática para nós. Pensa grande, sempre. Começa pequenininho. E começa. E aí a gente começou. Assim, precisava de um veículo, claro. Vamos lá. Aí começamos. 97, 98. Aí em 2000, sempre de maneira precária, dentro da ilha do governador, sempre. Aí em 2000 nós começamos a apresentar dados mais completos, dados mais, digamos assim, gerenciais. Aí em 2000 nós estávamos fazendo uma apresentação do PAD e os seus indicadores no Hospital Business, não sei nem se ainda acontece, que acontecia lá no Rio Centro. E aí um dia, não pode fazer merchandising, né? Mas pode falar, né? Aí um dia um cidadão da Unimed me procurou e disse assim, o que vocês precisam? Veículo, um carro. Aí ele virou para mim também uma frase que ficou emblemática, que eu faço questão de dizer sempre. Olha, a gente vai dar um carro, uma Kombi para vocês. Claro que a Kombi vai ter o nome, tá? Logomar. Porque um mês de vocês andando com a Kombi na Ilha do Governador
é muito mais barato do que a propaganda que a gente faz nas redes. É mesmo. Nosso veículo é a logomarca deles circulando. E ele disse, o preço de uma Kombi é mais barato do que o preço de publicidade da empresa em um mês. Eu digo, gente, sério? E aí ele nos deu a Kombi, vocês vão ver aí, que durante muitos anos foi o veículo de transporte. Aí, a partir da Kombi, a prefeitura passou a ceder o motorista, né? E manutenção, gasolina, etc. e tal. Aí, chegou-se o segundo momento. Como é que esse paciente chega à equipe PAD? Quais são os critérios? Nesses anos todos, foram aí que vem também ao papo com o administrador. Você tem o problema, você desenvolve a solução, agora você tem que ter o passo a passo de como fazer. E o passo a passo de como fazer, na nossa realidade, foi sempre o sistema acerto e erro. E quando, vou adiantar um pouquinho, quando em 2010 a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro decidiu ampliar o programa de atenção domiciliar, que aí foi que a doutora Lia falou, foi o PAD, foi em 2010, quando a Prefeitura decidiu ampliar para o Rio de Janeiro inteiro, e a gente teve a possibilidade de ajudar a capacitar as primeiras equipes, e aí a gente já tinha meio que um modus operandi com métodos e formas de fazer a coisa andar. Como é que o paciente hoje chega à equipe de atendimento domiciliar? Por captação, como busca ativa dentro das unidades hospitalares. A maioria dos hospitais hoje do município do Rio de Janeiro tem equipe de PAD, então alguém da equipe do PAD circula as enfermarias e verifica, aquilo que eu falei para você, Marco, verifica com os serviços quem é aquele paciente que está dentro do critério do atendimento domiciliar, que tem os critérios, e na medida que for chegando o momento da alta, o profissional que dá a alta já encaminha a família para o PAD para que ele possa ser incluído dentro dos protocolos agora do Ministério da Saúde, do Melhor em Casa. Captação dentro das unidades. Encaminhamento no momento da alta. Em alguns momentos, a captação não pode acontecer, e aí o profissional do hospital já encaminha para a base do hospital do PAD. E encaminhamento para a chefia do ambulatório, porque hoje, com o crescimento da atenção ambulatorial, a presença das clínicas da família, os ambulatórios cresceram muito. Então, hoje, as clínicas da família, os centros municipais de saúde, já percebendo aquele paciente que já está ficando cada vez mais fragilizado, seja do programa de hipertensão, seja do programa de diabetes, qualquer dos programas que ele é acompanhado, percebe a fragilização dele, ele sabe qual é o critério, já encaminha e a família já procura a base do PAD para fazer o acompanhamento. Nos critérios de inclusão, é claro que isso é mais detalhado, mas o critério de inclusão vale. Paciente restrito ao leito, paciente restrito ao espaço residencial, é um comentário, quando eu digo restrito ao espaço residencial, às vezes a pessoa pensa, mas mora lá na favela, como a Lídia falou, mora lá na comunidade lá em cima, não necessariamente, você pode morar em Copacabana no quarto andar sem escada, sem elevador, vai dar na mesma. Você pode morar num lugar que não é comunidade, que tenha uma dificuldade importante de acesso, que tenha um acesso por... né? E aí ele vai ter dificuldade de descer. E não necessariamente mora em comunidade. Restrito ao espaço residencial, a dificuldade de locomoção do paciente e um laudo técnico descritivo da indicação do acompanhamento. É claro que a família não chega lá, olha, o meu pai precisa pra caramba do atendimento domiciliar. Então, a gente não é assim. Tem que ter um laudo médico, um laudo técnico médico do SUS, seja municipal, federal ou estadual, para que possa ser feito todo o protocolo de inclusão. Alguma dúvida até aqui? Ok? Bom, em 1988, aí vem uma historinha. Tivemos a Constituição da República Federativa do Brasil. Na Constituição de 88, tivemos a criação da Rede SUS, que é o grande marco. Os mais antigos, não sei se o Katsuya faz dessa época, da época pré-SUS, né? Nós tivemos muitos movimentos, para que na Constituição de 88 germinasse a ideia da criação do SUS, que é
o atendimento universal. Talvez os mais novos não se lembram, mas até pré-88 você tinha a rede pública e tinha a rede dos INAMPs, dos PANs, onde você era atendido se você tinha carteira assinada. Se você tinha carteira assinada, você era atendido. Se você não tinha carteira assinada, você ia para o resto, que era a rede municipal e a rede estadual. E a rede SUS a criação do SUS fechou isso. O SUS surgiu para igualar os direitos de todos. Aí, isso é só para dar uma palhinha, tá? Para a gente lembrar como é que foi a história, que não foi, nada foi fácil. Em 1997, nós começamos lá, no início do PAD, no Hospital Municipal Paulino Werneck, pequenininho da Ilha do Governador. Nós fizemos um corte de 10 anos, de 97 até 2007, início de 2008, e depois de 2008 até 2017. Nesses primeiros 10 anos, vocês podem imaginar que onde tudo começou, onde nós fizemos todos os protocolos, onde houve a rede de acertos e erros, onde as coisas foram organizadas, nesse período nós tivemos 600 pacientes acompanhados. Os principais indicadores, eu vou aguardar as perguntas, tá? Tempo médio de permanência desse paciente no programa, 4 anos. Taxa de mortalidade 0,83%. Taxa de reinternação, que é o nosso indicador ouro, sempre foi 1,18%. Média de faixa etária, também importante, 78 anos. E custo médio do paciente dia no PAD, R$ 1,52. Esse paciente, na época, em 2000, ele custava R$ 1,62. Esse mesmo paciente, num leito do Hospital Paulino Werneck, que é um hospital de baixa complexidade, nós focamos no paciente de AVC para ser uma coisa mais uniforme, custava, na época, ao município, R$ 600 dia. E ele custava, no PAD, R$ 1,62. Na mesma ocasião, as patologias prevalentes eram o AVC, a hipertensão arterial, a diabetes mellitus, insuficiência cardíaca congestiva, demências e neuropatias, nesta ordem. Antes de passar para o próximo, a gente perguntou por que esse paciente demorava tempo médio de permanência 4 anos. Tivemos pacientes com 10 anos. Por quê? Porque não tinha rede básica para onde a gente dá alta. Não ia adiantar o paciente estabilizar, ficar ok, você capacitou a família, etc, etc, e dar alta e ele voltar para a emergência, concorda? Ou alguém discorda? 4 anos era o tempo médio de permanência. E um outro detalhe importante. Na primeira década nossa, a faixa etária média era de 78 anos. Tivemos pacientes de 80, de 90, tivemos 2 de mais de 100, mas a faixa média era essa, 70, 75, 60 anos, dentro dessa média. Nós vamos ver como muda na década seguinte. E o importante, as patologias prevalentes, que eram o AVC, clássico, hipertensão, clássico, diabetes, clássico, e insuficiência cardíaca, congestiva, coisa que hoje você raramente encontra nos pacientes que são acompanhados para atendimento domiciliar. Por quê? O avanço da tecnologia e das medicações de cardiologia reduziram significativamente o número de pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva grave. Então, hoje você tem pacientes cardiopatas, mas que você acompanha de maneira muito mais eficiente do que a época em que não haviam alguns beta-bloqueadores, etc, etc, que são medicações específicas para insuficiência cardíaca. Um avanço bem significativo. E é interessante, nós vamos ver no próximo slide, que a hipertensão está sempre presente, né? A hipertensão sempre presente. E a gente bate sempre quando a gente pode falar no coletivo. Não necessariamente. Você pode equilibrar a hipertensão arterial preventivamente.
Você não precisa chegar ao AVC para poder se lembrar que você é hipertenso. Aí, pegando a próxima década, 2008 a 2017, 658 pacientes acompanhados. Nós passamos a ter possibilidade de alta desses pacientes recentemente. Só recentemente a Ilha do Governador teve a expansão da atenção básica. Hoje nós temos várias clínicas da família com a descrição muito maior. Então, hoje, quando o paciente vem do hospital para nós, que a gente estabiliza o paciente, capacita a família, depois falaremos especificamente sobre essa questão de capacitação da família, capacita a família e ele já tem condição de alta, aí sim, a gente remete à clínica da família, faz o contato com o médico da equipe que vai acompanhá-lo, trocamos figurinha, muitas das vezes a gente faz até que a gente chama de visa compartilhada, e aí a partir daí ele é o paciente da clínica da família, sabendo que ele vai continuar envelhecendo, ele vai continuar doente. No momento X de previsão de agravo, eles startam a nossa equipe antes que ele vá para a emergência, que o objetivo é esse. Aí nós voltamos de novo a acompanhá-lo. Que o objetivo é evitar a reinternação. Aí alguém pode perguntar, mas por que qual é o problema da reinternação? É só custo? Não. O problema da reinternação é, como a Lívia disse aqui, cada dia dentro de um hospital de um paciente, principalmente um idoso, ou um paciente crônico, é grave, é gravíssimo. Ele adquire várias patologias que ele não precisaria ter. É a famosa infecção urinária, é a famosa pneumonia, é a famosa ultradepressão. A gente tem uma brincadeira que a gente diz assim, é o pacote. O paciente vem do hospital, qualquer hospital, rede pública ou privada. Se ele passou mais de um mês internado, pode procurar que ele vai ter uma ultradepressão. Pequenininha ou grande, mas ele vai ter. Porque é fatal, fica. E mais todo um processo de desgaste familiar. Então, quanto menos tempo ele ficar no hospital, melhor. Não é lugar para ele ficar. O lugar para ele ficar, preferentemente, é em casa. Aí, nossos indicadores da última década. Tempo médio de permanência, 2 anos. Taxa de mortalidade, 2,0. Taxa de reinternação, 1,1. Média de faixa etária, 92 anos. Mais uma paradinha. Senhores, nessa última década, a população está envelhecendo aceleradamente. E isso traz consequências, especialmente na área de saúde, mais especialmente ainda na área de gestão. Porque quando você tem um paciente de 92, 93 anos, que, pena que eu não trouxe aqui para vocês o gráfico, que eu queria acelerar o processo, é interessantíssimo, a faixa hoje é entre 80 e 100. Só que se você tem 93 anos, o teu filho que cuida de você tem no mínimo 60. 75, 70. E quando é aquele casal que só teve um filho e que um dos dois está acamado, e geralmente é o marido, está com 92, 93, e a esposa tem 90, e o único filho já fez um infarto e já morreu antes. Acontece. Muito. E aí, tem que ter criatividade para poder... Você tem que olhar o cuidador, você tem que acompanhar o paciente e tem o olhar do cuidador. Você não pode absolutamente esquecer de acompanhar o cuidador. Porque ele não é apenas um alguém da família, ele é o que cuida. A gente costuma dizer, quando a gente faz as capacitações de cuidadores, que ele é o nosso membro mais precioso da equipe. Porque ele está lá. Ele fica 24 horas. E normalmente, a gente tem um trabalho interessante sobre isso, que é o cuidando do cuidador, porque ele adoece antes do óbito do paciente. Muito frequente mesmo. Às vezes o cuidador vem a óbito antes do paciente acamado, porque ele abdica de si próprio. Quando é a esposa, então, é um espetáculo. Não sei, mulher danada para isso, né? Abdica da própria vida para cuidar, seja do marido, seja do filho, parará, esquece que ela precisa se cuidar. Ela tem que fazer os preventivos, tem que fazer a mamografia, tem que ver a pressão, tem que fazer tem que fazer lazer, tem que mudar o foco em alguns momentos do dia, nem que seja 10 minutos, mas tem que
lembrar que ela é alguém. E isso, na sequência, nós temos, um dos aspectos fundamentais da atenção domiciliar é, quem quer fazer a atenção domiciliar, inevitavelmente tem que se lembrar de cuidar do cuidador. Tem que se lembrar de olhar, observar, intervir, facilitar, agilizar entre necessário, para que a vida daquela pessoa não seja pior do que já é, se é que a gente pode colocar assim. E, ainda dentro da média de faixa etária de 92 anos, muito interessante, 2017, estamos no finalzinho, já tivemos até agora 8 pacientes com mais de 100 anos. Nesse momento, estamos com 6 pacientes com mais de 100 anos. 102, a mais idosa tem 106. E é interessante, são sempre mulheres, né? Sempre mulheres. Por que será? Os homens me perdoem, mas são sempre mulheres mesmo. E as patologias prevalentes são, olha como inverteu, demências, neuropatias. Quando eu digo neuropatias, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla e outras, diabetes, hipertensão e AVC. Hoje o AVC está no fim da fila. O número absurdo de demências, Alzheimer, demências microangiopáticas, o Parkinson avançado, as próprias esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica têm aparecido absurdamente, e isso é cruel, porque geralmente é em pessoas jovens. Quando eu digo jovens, faixa de 40, 50 anos, e que o processo é inexorável, o processo é irreversível. E o mais doloroso são pessoas lúcidas. E você tem que trabalhar com acompanhar isso, acompanhar a cabeça, segurar a cabeça da família, segurar a cabeça do paciente, mostrar para ele que, enquanto ele estiver ali, ele é importante, ele pode ser útil, porque ele está pensando. E aí, eu estava comentando aqui, é impressionante você ver que não entrou aí paciente oncológico. Porque a nossa faixa de paciente oncológico é muito pequena, esse é o primeiro item. Segundo, o INCA pega. O INCA absorve. Porque, na verdade, é isso mesmo. A quantidade de pacientes com patologias oncológicas são pequenas. Hoje, como é muito pequena a estatística, nós temos hoje 3 pacientes oncológicos, mas são portadores de, por exemplo, o câncer de próstata, já com metástase óssea, e aí vem para o atendimento auxiliar do cuidados paliativos. Mas, realmente, o oncológico é absurdamente baixo. Agora, dentro dessa estatística, vale a pena a gente fazer uma observação da última década. Na última década, além das prevalências das demências, que foi muito grande, tem aumentado absurdamente, até porque a faixa etária também aumentou muito. Os acidentes vasculares cerebrais que têm acontecido chamam a atenção, são em pacientes mais jovens. Um caso emblemático nosso, um paciente de 34 anos. 34 anos, publicitário, aquela vida doida, para cima para baixo, viajando, correndo, alimentando mal, fumante, tum! AVE hemorrágica. E a gente costuma dizer que o AVE hemorrágico é cruel, porque ou vai ao óbito de imediato, ou se ele não vai ao óbito, aí é cruel. Ele realmente mantém o paciente restrito ao leito, literalmente. Pense com 34 anos, solteiro, uma vida inteira, uma vida profissional, acabou. E a mãe cuidando. Aí você recebe esse paciente em cuidados paliativos, que é cuidados paliativos. Ele ficou conosco 6 anos. Paciente de 32 anos, teve um tumor cerebral não maligno. Operou o primeiro, um ano depois operou o segundo. No terceiro ano, quando operou pela terceira vez, foi dado com a famosa frase que eu odeio, fora de possibilidades terapêuticas. E aí veio para nós, traqueostomia, com gastrostomia, para ser cuidado pela família, para ser cuidado pela mãe e pela irmã. E aí, nessa hora, quando a gente fala de capacitação do cuidador, é o ensinar a essa família como é que faz, como é que aspira a traqueostomia, como é que faz a higiene da colostomia, como é que faz a alimentação pela gastrostomia. E a família tem que fazer.
Porque vai para o hospital para isso? Não vai. E aí o atendimento domiciliar é fundamental para dar esse suporte e ensinar, capacitar a família para que a família seja o cuidador mais próximo do ideal. E aí os psicólogos presentes, parabéns aos psicólogos presentes, porque o papel do psicólogo, da assistente social, da fono, não é de todo mundo, mas especialmente em relação ao cuidador, o psicólogo e o assistente social são fundamentais nessa história. Porque são eles que seguram literalmente a cabeça da família. Assim, a última linha, que não dá para vocês lerem. Múltiplas comorbidades por pacientes. O pacote nunca é único. O paciente tem a demência, mas tem o diabetes e tem a hipertensão. O paciente tem o AVC, mas tem a hipertensão. O paciente tem sempre, minimamente, de 2 a 3 comorbidades em paralelo. Tem a vasculopatia? Tem. Aí o paciente vascular, que amputou a perna, mas ele também é diabético. Porque ele amputou a perna, fez a vasculopatia porque ele era diabético. E aí é amputado. E aí tem dificuldade de andar. Mas ele tem que cuidar do diabetes. E aí a hipertensão. Inevitavelmente o paciente de critério para PAD, ele tem minimamente uma multimorbidade para acompanhamento. E aí eu acho que... Deixa eu ver. Vamos lá, vamos ver se tem mais um. Não. Aí 1 minuto. Para aqui. Estou dentro do meu timing bonito, hein, Rogério? Não, tem que ir, né? O povo mora longe. Perguntas. Metabolizem e perguntem. Moderador, pergunta, moderador. Talvez esse seja o meu maior desafio da minha vida, né? Tentar perguntar alguma coisa para ela diante de tudo que a gente apresentou. Mas, assim, eu queria, antes, contextualizar um cenário, né, da saúde brasileira que envolve tanto a saúde privada como a pública, né? Dentro de uma caixa, como você mesmo disse, né, a questão do envelhecimento da população, o aumento vertiginoso, né? A escassez de recursos, que a cada momento que a gente hoje abre e vê jornal, é redução de todo tipo de investimento para a área da saúde, seja privada ou pública. Na privada é pela restrição de leite, na pública quando começa a ver o fechamento das clínicas, enfim, né? E o avanço tecnológico acelerado, né, e contínuo, né? Então a gente tem aqui esse quebra-cabeça e no meio disso tudo tem um ser humano, né, e que a gente tem que de alguma forma tentar equilibrar e fazer com que ele tenha um tratamento digno diante da sua real necessidade, né? Eu vejo que, assim, algumas questões repassam pela formação profissional, preparo das pessoas para que lide com esse novo momento, né? Esse novo momento, ele não bate na porta e pede licença, ele já chegou. E uma coisa que me preocupa muito, como você mesmo disse, é aquela questão do evitar a internação do paciente quando ele entra em estágio crítico, vamos dizer assim, né? E aí, como gerenciar esse paciente que necessita de exames complementares para que não evite que ele deite no leito de hospital, para ele poder fazer uma endoscopia, para ele poder fazer um outro exame, que às vezes se ele deitar no leito para ele fazer um exame, ele corre risco de não levantar mais. Eu queria entender um pouco qual é o desafio e o que você acha que poderia ser feito para poder aprimorar um pouco esse processo e que você tivesse toda a autonomia e a certeza que esse paciente voltaria para os seus braços após fazer uma simples endoscopia digestiva alta. Vamos por partes, como diria Jack. A questão de tecnologia. Para manter a tecnologia hoje, no meu entendimento, quem precisa é a unidade, tanto básica quanto hospitalar, dentro das suas complexidades. Para manter o paciente em casa, o paciente crônico, não home care, isso é uma outra história. Estou falando de atenção domiciliar do paciente crônico. O paciente crônico, ele não precisa muito de tecnologia. Ele precisa de capacitação técnica dos profissionais para que possam capacitar a família e que possam minimamente manter uma cesta básica de medicações. É claro que dependendo da situação, o paciente que tem traqueostomia vai precisar de bomba de aspiração, etc. E a gente aprende, que, pelos assistentes sociais sabem disso, que a gente aprende a buscar o recurso para que aquela família tenha isso. Aí você capacita a família para que ela utilize aquele recurso.
a famosa empréstimo da cama hospitalar. Quem não está acostumado a ver as instituições, muitas das vezes religiosas, que têm camas hospitalares, que emprestam ou alugam mediante determinados protocolos e tal. Então, a parte de insumo e de tecnologia é muito baixa para o paciente domiciliar. Agora, para os exames comuns, por exemplo, dentro do protocolo nosso, de 6 em 6 meses, ou dependendo da circunstância, o técnico de enfermagem vai à casa do paciente e colhe sangue, urina, o que for necessário, e faz no hospital da base. Isso é feito a nível de Paulo Werneck, a gente faz isso com frequência sempre. E aí o laboratório do hospital faz e a gente tem acesso. O que pega hoje? Qual é o grande nó? Você falou uma coisa que é fundamental. O paciente crônico, neuropata principalmente, o paciente que tem patologia neurológica, ele vai chegar a um determinado momento que ele não deglute mais. E aí ele vai engasgar. E se ele engasgar, ele vai broncoaspirar. Se ele fizer a broncoaspiração, ou ele vem a óbito em casa, ou ele vai fazer pneumonia e vai para o hospital. O que fazer? Você detecta, para isso que as fonos são fantásticas, você detecta precocemente, porque não é assim, ele parou de engolir hoje. Não, ele vem num processo de dificuldade de deglutição e que você vai perceber que ele, a cada vez mais, ele está deglutindo pior. Nesse momento, a equipe, a fono basicamente, indica que se faça o que a gente chama da GTT, da gastrostomia, que teoricamente é um procedimento simples. Você interna, faz por via endoscópica, põe o estômago aqui, põe a cama e manda o paciente embora. Em qualquer lugar razoavelmente inteligente, o cara não precisa nem internar. Mas como é idoso, etc. e tal, ele passa pelo menos 12 horas de observação. Hoje, o tempo médio de espera no município do Rio de Janeiro para fazer uma gastrostomia pode levar até 2 meses. Isso é grave, muito grave. E é um procedimento que não é um procedimento caro, porque você requer um endoscopista, o equipamento e a cânula. Porque o resto a família faz. A troca, a equipe do PAD faz. A gente tem como, a equipe capacitada, tem prazo de validade, a cânula da gastrostomia, e a equipe do PAD troca. Agora, a questão é o acesso a isso. É grave, é sério. Seria necessário hoje, a ideia é que o paciente precise cada vez menos. Você faz uma ausculta, você observa, você identifica uma pneumopatia de base. O ótimo seria se você pudesse levar no hospital para radiografar. Então você não tem como. Para isso você precisa ser um bom profissional. Para isso você precisa ter um bom clínico que saiba identificar e que saiba fazer um bom exame clínico. Você tem os exames laboratoriais, você tem toda a parte de bateria laboratorial e você tem que saber fazer clínica. Um bom exame clínico. E aí você evita muitos agravos. Agora, realmente, que a tecnologia destas necessidades são fundamentais. E quanto mais precocemente você resolver, você consegue. Me preocupa muito, que nós estávamos conversando ali fora, me preocupa muito, desde a questão do congelamento de investimentos em saúde e educação por 20 anos, isso para mim eu me recuso a comentar, é totalmente fora de qualquer possibilidade de organização e de raciocínio, porque hoje, com os orçamentos que sim, hoje já é absolutamente insuficiente, se você leva 20 anos de estagnação de investimentos, isso não vai, isso é holocausto, isso não tem como para fazer, e baixando, você tem que ter orçamentos viáveis. Quando eu digo viáveis, são viáveis dentro do ponto de vista lógico. E aí, voltando à nossa história, é muito mais barato, em termos de custo real monetário, você manter um paciente crônico em casa, fazendo um acompanhamento técnico de atenção domiciliar, que sai muito mais barato, do que manter ele dentro do leito hospitalar. Isso é óbvio. Então, não sei se eu te respondi. Talvez eu tenha cedido um pouquinho. Nunca. Na verdade, você tocou num assunto que me toca muito, porque é um testemunho particular. E eu tive uma avó que justamente evoluiu diante dessa sua narrativa.
e ela perdeu a vida por falta de cuidado da própria cuidadora no ato da higienização da gastrostomia. Capacitação, e aí começou a apresentar um quadro de febre, foi para o hospital, né? E aí do hospital veio com infecção respiratória, era já diabética, depois veio com insuficiência renal, ele ficou 25 dias no UTI e se foi. Então, o que era uma coisa extremamente simples, né, que ela poderia estar aqui conosco, né, ela veio evoluindo essa questão da perda da deglutição, e que não foi diagnosticada, e que a coisa veio evoluindo assim, de maneira muito rápida pela questão da gastronomia. Então, eu presenciei um pouco isso e vi o que é a falta da formação das pessoas que lidam com isso. Eu vejo aqui muitos jovens que talvez não tenham a dimensão desse problema, mas eu tenho certeza que algum parente próximo deles pode estar, talvez, ou prestes a viver, ou então já passou por uma situação dessa. Então, em algum momento, eles podem ser um desses cuidadores, que podem exercer essa função. A gente vai passar um videozinho rápido, só para não cansar vocês, mas só para ilustrar, eu não trouxe a foto aqui, exatamente para não cansar vocês. Nós temos uma pacientezinha, que é Um médico, peraí, segura, profissionais de enfermagem. Segura. A mão aflita. Segura. Seguinte, nós temos uma pacientezinha que para nós é emblemática. Ela hoje está com 18 anos, ela veio para nós com 15. Ela com 6 anos, até 6 anos, foi uma criança normal, brincando, para e fez uma meningite tuberculosa, levou um tempinho para identificar e morou dos 7 anos aos 15 anos na enfermaria de neurologia do Hospital Pedro Ernesto. Quando ela fez 15 anos, já estava estável, veio para nós com gastrostomia, com traqueostomia, totalmente fora do ar, menor condição de contato. Detalhe, ela mora numa comunidade da ilha, lá em cima. A mãe é analfabeta. Esperta, absolutamente esperta, acho que dá de 10 a 0 em todo mundo não. Ela cuida da filha magnificamente bem. Só que está conosco há 3 anos. Claro, por ser uma paciente potencialmente grave, eventualmente ela grava, ela vai para o Evandro Freire, mas o pessoal já conhece, chega lá em cima, faz e volta para casa, porque ela sabe que volta para casa e a mãe vem cuidar. Na casa dela, a gente, nos últimos tempos, até que nem sempre, mas nos últimos tempos a gente precisa ir, ela telefona, a mãe telefona, doutora, não vem hoje não, que a coisa está meio esquisita hoje. Aí a gente não vai, mas na maioria das vezes, digamos assim, a área que já nos conhece, sabe que a gente vai procurar aquela pessoa, etc, etc, etc. E está em casa. Está há 3 anos conosco, com gastro, e a mãe que troca. A gente troca a sonda da gastro, isso a gente troca. Mas a mãe eventualmente já saiu alguma coisa, a mãe vai, troquei, tá? Então tá bom. Aí troca, etc e tal. Ou seja, é capacitação mesmo. Você consegue capacitar as famílias, você não precisa de cuidador. Porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para cuidador. Então você tem que tratar, tem que capacitar a família para cuidar. E a família aprende. Agora vocês vão ver um videozinho. Um médico, seu carro, profissionais de enfermagem, de psicologia, fonoaudiologia e fisioterapia e um objetivo: dar dignidade ao tratamento de pacientes crônicos e, ao mesmo tempo, otimizar a utilização dos leitos hospitalares. Fizemos 20 anos. O programa de atendimento domiciliar do idoso do Rio de Janeiro começou com o carro velho, disposição e o trabalho abnegado da equipe, que aprendeu fazendo e que hoje é referência no atendimento do país. Familiar, né? De lá para cá, muita coisa mudou, a começar pela ampliação do serviço para outras áreas do município. Mas a equipe Ronaldo Gazola, do Hospital Municipal Paulino Werneck, continua sendo a única composta exclusivamente por servidores municipais, profissionais que todos os dias deixam suas marcas nas vidas dos pacientes e de suas famílias. A senhorinha tinha 102 anos. Era paraplégica, era pescadora. Teve um acidente e ficou. Em nome da equipe do PAC, doutora Tereza, psicóloga, vai entregar presente a dona Maria Rangel. Dona Maria Rangel tinha 106 anos. Do programa no Dia Internacional da Mulher. O
o Padilha chega aos 20 anos de atividade ininterrupta com fôlego, mais experiência e muita vontade de continuar a fazer a diferença. Ao longo destes anos, não faltaram desafios e frustrações, mas o desejo de seguir adiante sempre foi maior. Olha, Kombi. E é isso que continuamos vendo. Uma equipe aguerrida, com vontade de crescer e consciente da sua missão, a de bem atender o usuário SUS portador de doença crônica. É a nossa equipe. É nóis. O que eu queria perguntar? Primeira pergunta, alguém pergunta alguma coisa? Não, perguntava. Não? Nada? Gente, fala. Eu queria. Quando alguém fala eu queria, eu fico feliz. Foi falado isso. Peraí. Agora só um minutinho só para poder ficar registrado na cobertura. Meu nome é Angélica. Foi falado, inclusive a senhora falou, ninguém vai fazer pergunta sobre o tempo. Eu venho também da área da saúde mental, né? E há vários casos de pessoas, inclusive a gente está com um movimento aí sobre a saúde mental, que está passando por uma fase difícil, sobre o tempo de permanência deles. Nesse caso de vocês, existe alguma pessoa que a família abandonou, que o tempo de permanência, em vez de ser 4 anos, foi para a vida toda? Especificamente de abandonou, não. Porque o nosso paciente, o paciente que a gente atende prioritariamente, é aquele paciente que é impossível ele não ter alguém com ele. Então, mesmo nos pacientes, não que a família tenha abandonado. É claro que quando acontece, lamentavelmente, isso acontece nas regiões, digamos assim, mais favorecidas financeiramente. Vamos colocar assim, de uma maneira bem eufemística. Porque o pessoal de dentro da comunidade sai todo mundo para trabalhar, mas o vizinho dá o banho, outra vizinha dá a comida, outra vizinha faz alguma coisa, o terceiro dá o remédio. Você cria o que a gente chama de rede social e aí acontece o cuidado. Nas áreas, digamos assim, melhor favorecidas financeiramente, estava dando o exemplo clássico, você tem um prédio onde você tem um acamado e o vizinho do lado não sabe disso. Não sabe nem o que acontece no vizinho do lado. Isso, abandonado, não, porque ele necessita necessariamente. Quando, eventualmente, não que a família abandona, pode acontecer quando o cuidador falece. Esse exemplo que eu dei, do senhorzinho está acamado, a esposa adoeceu e morreu. E aí você tem todo um cuidado nós, o serviço social, por isso que é importantíssimo você ter a observação do cuidador. Na medida que ela começou a agravar, que ela começou a ficar frágil, a gente começou a catar quem, como. O grande problema da saúde mental é o estigma da saúde mental. Porque quando o paciente tem previamente uma patologia mental, ele já é estigmatizado por si só. E aí é muito mais complicado você identificar quem vai cuidar. Na nossa realidade, que é especificamente do paciente crônico, muitas das vezes já tivemos pacientes com patologias mentais como esquizofrenia, mas estão hoje conosco não pela patologia mental, e sim pela patologia clínica. E aí identifica-se alguém da família, alguém da vizinhança, que possa fazer essa parceria. É complicado a dessa, mas se consegue. Mas totalmente abandonado, não, exatamente por isso. Porque dentro desse critério, aí você tem que comunicar ao Ministério Público do Idoso. Já aconteceu algumas vezes. A gente teve, inclusive, dificuldade de familiares não quererem assumir, e aí você tem que fazer uma notificação ao Ministério Público. Existe um idoso frágil, em fragilidade extrema social, e aí o Ministério Público tem que se movimentar. E aí vem o problema, porque nós não temos instituições suficientes
para absorver esses pacientes. Isso é um grande nó na saúde pública. E é. Certo? E quanto ao tempo médio de acompanhamento, nós temos pacientes que foram 10 anos conosco. É claro que existe um protocolo. No município existe um protocolo que você deve acompanhar o paciente até 6 meses. Isso depois de muita briga nossa. Aí, tá. 6 meses, ok. Só que ele é coberto pela estratégia da família? Não. Ele mora em lugar de difícil acesso? Mora. Ele vai ter como chegar ao posto? Não. Então eu não vou dar alta para ele. Simples. Essa é a vantagem de ser servidor público estável. É verdade. Porque eu não posso, simples, o próprio CRM me faculta isso. Eu não posso dar uma alta para um paciente que eu sei que ele não vai ter acompanhamento. Então, eu não vou fazer isso. E a gente pode fazer isso. Isso é uma briga boa nossa com a prefeitura. Mas, é fato, enquanto não houver uma cobertura da estratégia de saúde da família razoavelmente suficiente para que a gente possa dar alta para aquele paciente, tendo a certeza que ele não vai ficar ao desamparo, a gente não tem como dar alta. E aí, chega um tempo médio de permanência absurdo. Mas ele é usuário, e nós somos gente SUS. Lá atrás, 88, fazer o quê?